Sabrina, seja bem-vinda. Olá, meninas. Hoje temos muita coisa para falar. Deixa eu falar aqui sobre amor. Amor versus autoestima. Esperar o Instagram avisar, né? Enquanto isso eu tô escrevendo aqui. Autoestima. Amor e autoestima. Vamos lá. Olá, meninas. Vão entrando. Tô aqui escrevendo sobre a nossa live de hoje. Pronto. Amor e autoestima. Hoje esse é o nosso tema. Sejam muito bem-vindas. Vão entrando. Eu vou começar logo, né? Porque, como sempre, as minhas lives são muito cheias de assunto pra gente tratar. E hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante, que é amor, né? Eu até vou colocar um post depois falando sobre isso, que é: se você se amar, você vai amar os outros. Se você não se amar, ou se você odiar, né? Vai odiar os outros. Porque o seu relacionamento com os outros é apenas um espelho de como você se relaciona com você mesma. Essa frase foi feita, ou foi falada, ou foi dita pelo Osho, né? E vai ser esse o post de hoje. Oi, Roberta, seja bem-vinda. Cleusa. Olha só, vou repetir a frase, tá? Mas eu vou colocar essa frase lá no post que nós temos hoje. Se você se amar, vai amar os outros. Se você se odiar, vai odiar os outros. Porque o seu relacionamento com os outros é apenas um espelho de como você se relaciona com você mesmo. Eu adoro ter essas frases, eu acho elas são muito poderosas, porque são verdades, né, que nos mostram algumas coisas que a gente tem que tomar atenção. Quando a gente quer trabalhar a autoestima, a gente tem que primeiro também observar o quanto a gente se valoriza, o quanto a gente se ama, porque a partir do momento que eu tenho cuidado com o meu corpo, né, eu gosto dele, eu me respeito, é óbvio que eu vou tentar dar o melhor para minha vida. E aí entra desde as nossas necessidades, né? Eu vou tentar suprir o meu corpo com as minhas necessidades. Oi, Michele. Oi, Adriana. Então vamos lá. Pensando o seguinte, agora usando um pouquinho a pirâmide de Maslow, né? Quem estudou administração sabe que nós temos uma pirâmide onde nessa pirâmide existem camadas que devem ser supridas para que a gente se realize, tá? Para a gente realmente sentir uma pessoa plena e feliz. Então, qual é a base da pirâmide? A base da pirâmide é a parte fisiológica. Como que eu vou conseguir me desenvolver mentalmente? Como que eu vou ter condições de ser uma pessoa completa se a minha base não está preenchida? E o que é essa base? É a comida, é a proteção, é você ter as necessidades fisiológicas, né, resolvidas. Por exemplo, eu tenho saúde, eu não estou passando fome, eu tenho uma casa, eu tenho carinho, amor, proteção. Isso é a base, tá? Logo em seguida vem a segurança. Se eu estou me sentindo insegura, não estou num trabalho que eu tenho garantias ou me sinto, sei lá, inadequada, ou de repente eu tenho poucos recursos financeiros, ou a minha família é desestabilizada, eu não me sinto segura no ambiente em que eu estou inserido, é óbvio que isso vai afetar também a minha autoestima, vai afetar a minha segurança, vai afetar o meu desenvolvimento, vai afetar o meu emagrecimento. Porque eu não vou conseguir ter foco naquilo que é importante quando eu estou me sentindo insegura. Quando eu não sei se eu vou ter o trabalho amanhã. Quando eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar as minhas contas. Então, isso é uma outra, né, coisa que você precisa tomar atenção e olhar para sua vida e ver como que você está hoje. Qual o momento que você está hoje. Lembrando que sempre a gente começa com uma percepção, né? Eu começo a criar a minha vida a partir do momento que eu sei que algo não está legal, que eu não estou satisfeita. Logo depois, nessa pirâmide, a próxima faixa que deve ser atendida ou
tem que ser preenchido, é amor e relacionamento. Nós nascemos, somos seres sociáveis, somos seres que queremos estar às vezes num relacionamento, sermos amados. Então é importante a gente também perceber se eu tenho o relacionamento que eu quero, se eu estou me sentindo amada, se eu não estou num relacionamento, mas aquilo também está tudo bem, eu estou bem comigo mesma, né? E como que estão essas relações, né? De amizade, de intimidade, de amizade, de relacionamento afetivo, né? Como que você se coloca para o mundo e como que você percebe a reação, né? Porque quando a gente tem uma troca, e na verdade aquilo que a gente está vivendo hoje é resultado daquilo que a gente emana. Lembra que eu falei ontem, né? O mundo não acontece pra você ou por você ou contra você. É a partir de você. É o que eu coloco pra fora é que vai voltar pra mim. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu quero me relacionar, né? Eu tenho amigas que falam isso. E aí, quando aparece a oportunidade, a pessoa fala, aí arranja qualquer desculpa pra não acontecer. Aí ela fala, não, mas aquele cara não tinha isso, ou não deu certo por causa daquilo, começa a dar desculpas, plausibilidades. Mas na verdade, às vezes a pessoa tá com medo de se relacionar, e quando você pergunta mais profundamente, aí a pessoa falou, mas é que eu já sofri tanto, é muito difícil, e aí a pessoa realmente tem um motivo, só que ela não quer se confrontar. Então é importante você ter honestidade, né, pra se confrontar com a sua verdade, pra entender por que eu não tenho esse resultado que eu desejo. Quais são as mentiras que eu tô contando pra mim? Né? Se eu quero emagrecer, quais as mentiras que eu conto? Porque eu não tenho dinheiro para comprar algum tipo de ingrediente, algum suplemento, alguma coisa, ou é porque eu tenho preguiça, porque é muito difícil acordar mais cedo, porque eu não consigo fazer atividade física, porque a minha academia, falar nisso, a minha academia vai abriu agora, hoje, das 12 às 20 horas, que é um horário que eu não posso fazer, eu não consigo ir na academia nesse horário. E aí eu vou lá cancelar hoje, né? E aí eu tava pensando exatamente sobre isso, né? A gente poderia contar várias mentiras em relação a isso, né? E aí eu tô fazendo atividade física com o aplicativo, e é isso que importa. Você tem meios de criar aquilo que você precisa e não focar naquilo que você não tem. Então a minha academia fechou nesse período da pandemia. Aí agora ela reabre num horário que eu não posso participar. E não ficar, que horror, que triste, que... Oi, Lady Linda, chegou. Adoro que você já chega chegando, né? Então, assim, entender que eu tenho uma realidade, eu tenho uma situação, e como que eu faço para, apesar daquilo, o que eu posso olhar além daquilo e resolver que seja bom para mim. Então, é importante a gente parar de ficar criando desculpas para não fazer as coisas. Criando desculpas como limitações para você não atingir o seu resultado. Limitações para você ter o que você quer. Porque uma coisa é assim, a tua mente ela é treinável, a tua mente se adapta. A gente se adapta muito não fácil, mas digamos, se a gente tiver uma situação que não tem outro jeito, a gente vai se adaptar. Então é importante a gente começar a colocar condicionamentos positivos no nosso cérebro. Porque se eu sei que fazer atividade física é uma coisa que vai me fazer bem, mesmo que eu não goste, e aí eu odeio, eu acho difícil, eu não sei o que acontece? Já tá dando elementos pra tua mente não fazer, pra você não entrar em ação. Então, entender que se eu tenho um motivo muito forte pra fazer aquilo, eu vou fazer. A minha mente, querendo ou não, eu vou fazer. Eu gostando ou não, eu vou fazer. Hoje eu vi a primeira hora de suor cair com gosto. Que bom. Muito legal. Ó, já estamos criando amizade aqui. A Roberta, a Lady Linda. Maravilhosa vocês, né? Olha só, outra coisa que é importante a gente também perceber. Logo depois na pirâmide vem a autoestima, né? Que é o que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando bem quase no topo da pirâmide. E a autoestima é respeitar-se, respeitar os outros, né? É ter confiança, é conquistar aquilo que você deseja, porque você acredita em você. E essa autoestima... Oi, Márcia, seja bem-vinda. Essa autoestima, ela é conquistada, mas eu só vou chegar nela quando eu conseguir já aquela base da minha pirâmide já resolvida. Enquanto eu não
fizer isso, esse trabalho de base, dificilmente eu chego na minha autoestima, né? Consigo trabalhar nela. Se eu não me sentir segura, se eu não me sentir com as minhas necessidades básicas atendidas, se eu não estiver bem nos meus relacionamentos, como que eu vou trabalhar minha autoestima? Porque ela não nasce com a gente, né? Ela é uma construção. E aí, depois disso, agora a gente está trabalhando essa semana sobre isso, né? E depois disso vem a realização pessoal, que é quando eu estou me sentindo segura, me sentindo plena, me sentindo poderosa, tô num relacionamento legal, tô me amando plenamente, aí eu começo a realizar os meus sonhos. Porque eu sei do que eu sou capaz, eu sei quem eu sei do que eu sou capaz de fazer e eu sei que eu mereço. Então, essa é a base que a gente quer criar. Então, a autoestima, ela é um elemento chave para que você conquiste todos os seus sonhos. E às vezes você está lutando para emagrecer, mas não entende que primeiro você se ama, primeiro você se respeita, primeiro você sabe dizer não, você faz aquilo que precisa ser feito. Tudo que eu falei nesses últimos dias, né? Nesses últimos 3 dias, você coloca em prática e aí naturalmente a cada passo que você dá, você está criando a sua autoestima elevada, você está aumentando a sua energia, você está se empoderando e isso vai atrair as coisas que você quer. Então, naturalmente, é um processo que vai levar você ao seu emagrecimento, a ganhar mais dinheiro, a melhorar os seus relacionamentos. Por quê? Imagina você o que isso tem a ver com os outros aspectos da vida? Imagina você tá acima do peso, tá doente, tá realmente com dificuldade, né, de se movimentar, porque o corpo, ele te limita se você está muito acima do peso, você tem dificuldade de fazer atividade física, você tem dificuldade de se relacionar porque você tem vergonha ou você se sente incomodada com seu corpo, você tem dificuldade de ir atrás de trabalhar com alguma coisa que você gosta, ou ganhar mais dinheiro, pedir um aumento, porque todas essas limitações emocionais, elas travam você na hora de você dar um passo além para realizar os seus sonhos. Então, é importante que tudo que eu desejo na vida eu tenho que trabalhar em mim, né? Então, começa a entender que eu tenho que voltar para mim. Eu quero ganhar mais dinheiro? Então, eu olho para mim assim, aonde que eu tenho que trabalhar em mim para eu ganhar mais dinheiro, né? Eu quero fazer um curso tal, mas eu não tenho dinheiro. Dinheiro se cria. Dinheiro é uma coisa que você gira, você faz essa energia girar. Então, se eu não tenho dinheiro, como que eu crio condições para ter mais dinheiro? E aí muita gente acha assim, eu não tenho dinheiro, então eu estou limitada aqui, então eu viro vítima. Eu não consigo fazer isso aqui porque eu não tenho dinheiro. Eu não consigo pagar uma academia porque eu não tenho dinheiro. E o que você está fazendo para criar mais dinheiro? Aí a pessoa às vezes acha que tem que cortar coisas. Não, você tem que ganhar mais dinheiro. Você tem que vender alguma coisa, você tem que fazer uma renda extra, você tem que expandir a sua mente e se libertar daquilo que você está preso. Porque é mais ou menos isso, é uma amarra. Quando você limita a sua capacidade, potencialidade para fazer qualquer coisa, você fica preso, como se estivesse numa gaiola. O que a Roberta escreveu aqui? Exatamente, porque você emana para o universo criador e ele te devolve, né? Exatamente, porque na verdade a gente foi criado e foi feito para ser pleno, para ter uma vida abundante, para ser realmente a melhor expressão e manifestação de Deus. Eu acredito em Deus. Eu não tenho religião, eu não tenho nenhuma igreja que eu sigo, mas eu acredito em Deus. Eu acredito na fonte. Então, se eu confio nele, confio que existe uma força divina que está me guiando, que está me direcionando, eu não tenho medo de nada, né? Não é que eu não tenho medo, claro que a gente tem medo, mas eu digo assim, eu não paraliso por causa do medo. O medo é uma coisa que te impulsiona, né? Para ficar ali quietinha, você quer que se esconder. O medo, ele te tira do caminho, o medo te tira da realização, o medo te tira de tudo, ele rouba a sua alma, digamos assim. Mas quando você entende que o medo também é uma forma de proteção, o medo, ele é uma forma de você não arriscar sua vida com coisas que talvez se você não tivesse medo você faria. Então, o medo faz com que você se prepare melhor para entrar em ação. E não o contrário, as pessoas estão achando que o medo não deveria existir. Eu quero falar com aquela pessoa que eu tô afim. Eu tô com medo. O medo faz o quê? Eu olho para a situação e digo assim, ok, o que eu posso fazer melhor aqui? Como é que eu posso me preparar? Eu quero pedir aumento pro meu chefe.
Então eu olho pra mim e falo assim, será que eu tô capaz de pedir a medo, no sentido, já estou no nível que eu atendo às necessidades da empresa, né? O medo é sabotador de sonhos. Então, Roberto, depende, né? É o que eu estou tentando explicar no sentido, o medo, ele existe como uma forma de proteger, nos proteger, né? Então ele vai sempre existir. O medo não tem como você eliminar, né? Porque as pessoas querem, eu vou esperar passar o medo para fazer alguma coisa, né? Eu quero viajar, eu quero mudar de cidade, eu quero mudar de casa, eu quero mudar de emprego, eu quero mudar de vida, mas eu tenho medo. Ok, você encara o medo, porque quando você tenta eliminar o medo ou afastar o medo, o que acontece? Ele se torna maior. Porque você não está confrontando a real situação. Você tem que olhar para a situação e entender, se eu tô com medo, como que eu me preparo para fazer isso? Se eu tô com medo, o que eu tenho que fazer para conseguir agir apesar do medo? Então, se eu quero emagrecer, né? E eu tô com medo de passar por um processo de novo. Eu tenho que tentar de novo. E aí eu falo, tentar não, né? Você vai simplesmente ir até conseguir. Você não desiste dessa meta. Então não é tentar, eu vou até conseguir. Eu só paro quando eu conseguir. Então é entender que se eu tô com medo de fazer algo novo, de tentar uma metodologia nova de alguma coisa, isso me paralisa. Agora, se eu entendo, como a Roberta falou, né? Vai com medo mesmo. Exatamente. Porque a cada passo que eu dou na direção do meu sonho, o que acontece? Eu fortaleço na minha mente que eu sou capaz. E aí, cria uma nova conexão neural na minha cabeça de que, cara, eu dou conta disso. Então, eu posso agora dar um passo maior. Eu posso avançar mais. Eu posso ser mais. Porque a cada passo eu vou fortalecendo o meu músculo da autoestima, da capacidade, e eu vou me conhecendo, e eu vou entendendo aonde que eu tenho dificuldade, eu vou entendendo que eu... deixa eu falar, eu passei 10 anos sem andar em público. Como assim, Lady? Não, agora me conta essa história, digita aí que eu quero saber. Como assim passou 10 anos sem andar ou falar? Falar, não sei. Me escreve aí que eu quero saber. Então, eu vou dar um exemplo, então, falar de em público, né? Os medos, eles são muito importantes a gente tomar consciência deles, né? Por quê? O medo de falar em público, ele ganha do medo de morrer. Então, as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Então, entender que os medos, os 5 medos da humanidade são falar em público, medo de envelhecer, medo de ficar pobre, medo de não ser amado e medo de morrer. Eu falei 5? Morrer, envelhecer, ficar pobre, não ser amado e falar em público. Então, esses são os maiores medos da humanidade. Então, a gente vai estar de alguma forma, a gente vai estar em alguma categoria, né? A gente sempre vai ter medo de alguma coisa. A gente tem medo de barata, a gente tem medo de entrar num trabalho novo, a gente tem medo de viajar, a gente tem vários medos, andar de avião, sei lá, cada pessoa vai ter um medo. Mas como que eu reajo ao medo? Como que eu realmente consigo andar apesar do medo, né? Consigo manifestar minha vontade e ir atrás dos meus sonhos. E aí você pode pensar, mas o que medo tem a ver com a autoestima? Tudo a ver. Porque se eu entendo que apesar do medo eu tomei uma ação, né, que era pra mim muito difícil, era desafiadora, e eu fui lá e fiz, isso vai reforçar a minha crença de identidade, a minha crença de capacidade e daí naturalmente a minha crença de merecimento. Quando eu paraliso por medo, e aí as pessoas ficam me cobrando, porque as pessoas cobram, né? As pessoas estão cobrando o tempo todo. E aí o que acontece? Eu começo a me sentir fraca, eu me sentir menor, eu me sentir incapaz de fazer as coisas que eu quero. E isso com certeza baixa a sua autoestima, né? Deixa eu ver, eu tive uma crise psicótica e depois fiquei com vergonha. E aí eu tinha medo de sair em público e surtar novamente. Isso pode acontecer mesmo. A pessoa vai, quando ela não trata, né, essas fobias, esses medos, essas questões. Eu tive crise de pânico, né, ataques de pânico, então, mas tudo eu fui tratando. Porque o que acontece? A gente vai perdendo a confiança na gente. E aí a gente tem medo, aí a gente começa a ter medo
de passar por uma situação que já aconteceu, e aí a gente tem medo do medo, e fica uma coisa, uma bola de neve. Na verdade, aquilo vai crescendo num volume, e aí a gente começa a criar aquela realidade de novo. Então, por eu ter medo de entrar em pânico, eu começo a ficar agitada, ansiosa, e aí eu tenho pânico novamente. Então, a gente começa a criar de novo aquela situação. Porque o que acontece? Toda vez que a gente tem como é que eu posso explicar? Toda vez que a gente tem um trauma, uma coisa que a gente já fixou na nossa mente, mesmo que fique no inconsciente, ele está lá registrado. Quando a gente passa por uma situação que desperta o gatilho, né? Que solta o gatilho, o que acontece? Volta aquelas emoções. Então, às vezes, para a gente superar aquilo, a gente tem que ir para o outro caminho. A gente ou tem que curar, ou tem que ressignificar. E aí você consegue realmente mudar essa situação. É isso mesmo, a Roberta aqui, ó, né? Filha do. Que a Leide é filha. Nós todos, né? Filhos do Criador, perfeito, né? E nos deu a perfeição antes de entender isso, né? Ela teve depressão e crise de pânico. Realmente, é uma cura, né? Eu acho que quando a gente se cura disso, dificilmente a gente volta por esse estado, né? A Leide aqui falou que a terapia ajudou, né? E levou pra uma festa de Réveillon em Salvador. Ah, Salvador é maravilhoso, né? Então, meninas, é exatamente isso. A gente tem que buscar ajuda. Se a gente está com alguma dificuldade para realizar algum sonho ou para fazer alguma coisa, a gente tem que buscar ajuda. Porque às vezes a gente não está dando conta sozinha de fazer as coisas. Então, o que eu quero trazer para vocês nunca é motivacional. Porque motivação não vai levar vocês muito longe. Tem que ter um conhecimento. Então, eu conheço, né? Eu me conheço profundamente, eu conheço aonde estão as minhas dores, eu conheço aonde eu tenho que curar, eu conheço as minhas competências, os meus talentos e eu trabalho a partir deles. E quando eu não tenho algo que eu preciso para realizar, eu vou atrás. Eu busco conhecimento, eu aprofundo. Por isso que aqui nas lives a gente não consegue aprofundar o assunto, a gente vai na superfície, né? A gente mostra algumas possibilidades, mostra alguns caminhos, mas é só num curso fechado que a gente consegue realmente trabalhar essas questões. Porque eu tô lá junto com vocês, eu tô ali acompanhando semanalmente, né? O processo de transformação, de realmente pegar você pela mão e levar cada semana para um novo momento, para um novo status, né? Porque a cada passo que você dá, você vai crescendo. Depois de quase morrer de coração, dancei e me diverti a noite inteira, só não tivesse sangar. Ivete é toda linda, né? Tudo de bom, né? Né, Leide? Ai, Lorena. Então, meninas, basicamente é isso. O que eu quero dizer hoje é o seguinte: o que a gente tem que pensar? Falando dessa pirâmide que eu falei, né? Vocês podem até pesquisar lá, né? A pirâmide, as necessidades de Maslow. Até vou escrever aqui, as necessidades de Maslow. Ele é... Opa, a pessoa escreve errado ainda, né? Ele é um cara que... isso é feito na administração, né? Eu que fiz administração, eu gosto de usar todos os elementos que a gente conhece para trazer o conteúdo para vocês, né? Então, essas necessidades de Maslow, elas são muito importantes para você entender em que momento você está da sua vida. Qual necessidade você precisa preencher para você dar o próximo passo. E aí, a partir disso, você começa a entender que eu já tenho essas necessidades preenchidas, agora eu vou começar a realizar os meus sonhos. Entenderam? E aí eu quero saber hoje de vocês, quem está acompanhando a semana toda, e quais resultados vocês já tiveram, já perceberam, porque é aquilo que eu falei, né? Primeiro você entra em ação, daí, né? Você começa a olhar para sua vida, tá lá mudando os hábitos, e aí você começa a perceber se tem que corrigir alguma coisa, se tem que melhorar ou não. E eu quero saber quem já conseguiu ou fez atividades, né? Eu acho que eu fiz para pedir para fazer a carta, pedir para fazer o passo a passo lá de monitorar os seus hábitos, se você colocou em ação aqueles 3 hábitos. Quero saber quem está fazendo. Enquanto isso eu vou tomando aqui o meu cafezinho aqui, que hoje eu não tomei. Pode escrevendo aí, meninas. Enquanto vocês estão escrevendo é o seguinte, eu vou falar uma coisa muito importante. Quando a gente começa um processo de emagrecimento, o que acontece? Muitas vezes a gente tem que lutar contra o ambiente que a gente está. A gente tem que lutar contra as pessoas que estão à nossa volta. A gente tem que lutar com as nossas próprias dificuldades, né, de passar pelo processo. A gente tem que lutar contra as nossas crenças.
a gente tem que lutar contra uma infinidade de fatores externos e internos, tá? Existem esses dois ambientes que a gente tem que começar a perceber. Se eu tenho muitos fatores externos que estão me impedindo de emagrecer, se eu tenho, assim, família, amigos, uma vida social. Agora a gente tem essa vantagem, né, de não ter uma vida social, porque a gente está em pandemia. Mas pode ser que em algum momento isso volte, né? E aí qual é a sua rotina, né? De sair, de estar com as pessoas. Ou se você está mais com a família, ou está mais em casa, não tem problema. Mas ver qual é o momento ou qual é a situação que acontece. Também, se você está no meio de pessoas que não estão preocupadas com a saúde, com o bem-estar, e é você sozinha, né, contra outras pessoas que não querem emagrecer, não querem se cuidar, o que acontece? Você não tem como você mudar essas pessoas. Então, você tem que ter uma certeza muito forte daquilo que você deseja. É uma convicção de que você vai atingir o seu resultado. Mas como que eu tenho essa convicção? Primeiro, tendo uma clareza do que eu desejo. Depois, eu tomo uma decisão. E a decisão, ela é extremamente poderosa. Não que no momento que você tomou a decisão, você já vai emagrecer instantaneamente. Mas ela garante que, se você realmente desejou aquele negócio, qualquer coisa que seja, mas vamos por aqui emagrecimento, eu quero emagrecer de verdade e não está falando da boca para fora, isso alinha a congruência, né? Lembra que eu falei de congruência? E aí você vai conseguir combater os ambientes externos, né, que você está inserida e vai conseguir no passo a passo atingir seu objetivo. Vamos ver aqui a Roberta. Eu tô me sentindo muito mais cheia de energia, me pego cantando, medito e todo dia exercito o músculo da resistência de comer um fast food. Crítica de conhecidos e familiares não me afetam. Parabéns! Você dá banho nos gêmeos, mas continua. Ah, eu vou dar banho nos gêmeos. Ok, depois continua. Vai lá. Ah, e a Lady tem gêmeos, né? E mais um bebê de, acho que 3 anos. Imagina a loucura que deve ser, né? Então, ela tem... Ó, eu vou dar um exemplo da Lady aqui. Espero que ela não fique chateada aqui. Mas uma pessoa que tem... acabou de ganhar gêmeos, tem o desafio de ter, né, crianças pequenas e ainda dois. E ainda tem um filho pequeno também. São 3 bebês, né? E aí, imagina o quanto ela deve ter convicção daquilo que ela quer. Porque é muito fácil a pessoa dar uma desculpa do tipo, ai, nossa, eu não consigo me cuidar porque eu tenho que dar conta das crianças, eu tô cansada, eu tô exausta. E aí a gente compra essa desculpa, porque realmente é um desafio muito grande a pessoa. Mas quando ela entende que ela não precisa dar conta de tudo, fazer tudo perfeito, mas qual hábito que ela pode colocar no dia a dia dela para ela conseguir chegar mais próximo do objetivo. Porque as crianças vão crescer, né? E aí, em algum momento, você vai conseguir ter uma rotina melhor, vai conseguir dormir a noite inteira. Então, vamos supor que na roda dos hábitos, você tem lá 8 hábitos que você quer, né? E aí... Ai, Lady, eu achei que você tinha ido embora. Pensei que você não estava aí. Mas vamos lá. Por exemplo, a questão da alimentação. Se você está cuidando das crianças e você não pode fazer nada de atividade física porque você está cansada, porque você não dorme de forma regular e nem dá para exigir isso do seu corpo, aí querer demais, né, da pessoa. Ela tem que também se respeitar e entender o momento que ela está vivendo. E aí ela coloca, não, mas eu vou comer direitinho. Pelo menos isso eu dou conta de fazer. Eu não vou ir pelo caminho mais fácil, que é comer um delivery, um fast food. Não, eu vou escolher o caminho que pelo menos eu sei que eu consigo. E aí eu vou tomar água, por exemplo. Eu vou me hidratar. Eu vou realmente dar coisas pro meu corpo que eu consigo fazer. Porque isso não vai exigir trabalho extra para ela. Não, depende, né? Porque se ela tiver que cozinhar saudável e todo mundo come fora, né? Mas vamos entender que não, que ela consegue sim se alimentar direito. Mas se hidratar ela consegue. Agora, por exemplo, ela não vai conseguir dormir, né, nas horas que precisariam. Então, naquele momento, talvez o cortisol dela esteja alto e ela não vai poder
se cobrar por causa disso, porque daí ela cria uma outra energia, vai criar uma outra frustração e daí não dá, e aí não vai nunca chegar no objetivo. Agora, se ela entende que, independente da rotina que ela tá levando, ela vai conseguir emagrecer, porque ela coloca lá, por exemplo, uma criança, cara, eu tô amamentando aqui, eu vou emagrecer porque eu tô amamentando, isso exige mais do meu corpo gasta energia e naturalmente, imagina amamentando 2, aí com certeza ela vai emagrecer rapidinho. Entendi que temos que nos cercar de pessoas que pensam e têm o mesmo propósito de vida nosso. Exato, Roberta. Por isso que existe a comunidade, por isso que existem os grupos, por isso que existe a gente aqui. Todo dia se conectar com conteúdo que seja relevante, que seja congruente com o seu objetivo. O que eu vejo muita gente fazer? O pessoal começa, dá um impulso, e aí o que acontece? As pessoas acabam desistindo. Ai, mas eu tenho que assistir live, eu tenho que assistir todos os dias. Não todos os dias, porque eu não faço todo dia, né? Só tô fazendo essa semana. Se bem que eu tô pensando seriamente em começar a fazer lives todos os dias, pra ter conteúdo todos os dias, pra vocês entenderem que esse assunto não acaba nunca mais. Eu posso ficar 365 dias fazendo lives e vocês vão ver que ainda tem coisa pra aprender sobre a gente mesmo. Mas bora lá, vamos falar aqui, se ater a isso. Quando eu me desconecto da minha fonte de conhecimento ou alguma coisa que me estimula a estar naquele ambiente, né, fazendo aquilo, e volto para minha realidade, e volto para minha vida, e estou no meio de cercado de pessoas que se alimentam mal, que reclamam, que estão achando que a vida é uma merda, que é tudo difícil, que é tudo complicado, o que acontece? Eu às vezes me influencio, eu me contamino. Agora, quando eu saio daqui desse ambiente contaminado e vou para um ambiente que é positivo, que eu estou recebendo input, né? Informações positivas, informações que me agregam, que me fazem evoluir. Eu estou sendo alimentada, é como se fosse um alimento mesmo. Todo dia você está recebendo alimento que vai te levar para o seu objetivo. O que acontece? Cada vez você vai ficando mais forte, maior aqui, e aqui vai ficando mais fraco. Aqui é o contaminado negativo, né, que te tira do seu objetivo. E aqui é o que está te levando para o seu objetivo. Então você tem que fortalecer, a balança tem que pender para o que é mais positivo para você. Então por isso que o grupo tem esse poder. E por isso que é importante encontrar pessoas que estão alinhadas com o seu objetivo. Você vai mais rápido. Você consegue realmente alavancar os seus resultados, né? Olha só, a Lady linda que ela falou. Eu faço meus exercícios assim que os bebês dela dormem. Gente, se alguém faz isso com gêmeos e mais um bebê de 3 anos, cara, ninguém pode falar mais nada, né? Porque se a pessoa consegue fazer atividade física com os bebês pequenos, cansada, exausta, aí ninguém mais pode colocar nenhuma desculpa, né? Ai, gente, só por Deus, né? Mas é bem isso, né? É a gente começar a trabalhar com aquilo que a gente tem. Não focar naquilo que falta, naquilo que eu não tenho. Ah, eu não tenho tempo. Cria tempo, acorda mais cedo. Se você não tem dinheiro, gere dinheiro. O que você pode fazer para criar mais dinheiro? Ah, eu não gosto de fazer o quê? Você gosta... Olha só, a pessoa às vezes fala assim... Tem a oportunidade de sair para vender, né? Ah, mas você pode vender para suas amigas aqui um Avon, sei lá, uma Natura, né? Uma coisa. Ah, mas eu não gosto de vender, mas a pessoa tá passando necessidade lá, né? Ah, eu não gosto de fazer isso. Então, se você não gosta, tá tudo bem, não precisa gostar, você só precisa fazer, não precisa gostar. A pessoa acha que tem que gostar, a pessoa tá com necessidade, a pessoa tá com dificuldade, ela quer gostar ainda do que ela vai fazer. Então, se você não gosta e não quer fazer, então arranje uma coisa que você goste e queira fazer. Agora, tem pessoas que não pensam nisso. Cara, se eu tô com necessidade, eu vou lá e faço. Eu crio, né, a energia necessária para fazer, independente se eu gosto ou não. Então as pessoas estão naquela... Elas têm, às vezes, a possibilidade de fazer algo, tem tudo na mão, mas não fazem. E é uma opção, é uma decisão. Então não adianta reclamar porque não está conseguindo. E aí o que acontece? Às vezes vocês fazem coisas que vocês não qualificam como uma coisa legal. Por exemplo, eu quero saber de vocês, quem que trabalha aqui, o que que faz, que eu tô curiosa agora, quero te falar uma coisa sobre isso. Ai, gente, deixa eu ver... a família diz que eu tô emagrecendo igual sabão na mão de lavadeira. Ai, gente, não, fortalecer a muscular resistência.
O que eu vou começar é que eu amo mais. Pegamos auxílio emergencial e investimos para fazer delivery de comida variada. Olha aí que legal, Roberta! E olha que maneiro esse negócio que você falou do delivery, né? Você está prestando um serviço que é muito necessário para quem não sabe cozinhar, para quem tem dificuldade, para quem tá ou não quer ou não gosta, né? Então, às vezes, você deixa de oferecer um serviço porque você tem vergonha, porque você se sente inferior, se sente menor, mas você não consegue perceber que existem oportunidades que você pode criar. E aí você não entende que tudo nessa vida é necessário. E olha que loucura, né? Às vezes a pessoa se sente menor por ser uma manicure, por ser trabalhar na limpeza, né? Por ser uma diarista, por exemplo. A pessoa não entende todo o valor que tem aquilo, né? Ela não entende. Eu vou ver se cria um produto ditado na minha própria cozinha. Uau, Deus te abençoe, hein, Roberta? Eu serei sua cliente, hein? Ah, que máximo. Eu fiz gastronomia, né? Então eu adoro comidinhas e adoro. Mas eu não cozinho mais, assim, dificilmente. Quer dizer, eu cozinho o básico, mas às vezes é difícil eu cozinhar, assim, em grande quantidade, né? Pra receber as pessoas, como eu fazia antes, né? Que maneiro, isso mesmo, super apoio aqui. Então, aí você pode até fazer uma linha. Olha, gostei. Se você cozinha bem, de repente a gente cria aí, fazemos um combo para criar um produtinho aí, né? Uma linha de fitness da Andrea, né? Comida de verdade. A minha paixão é comer, né? Mas, enfim, né? Não é fazer mais. Não mais, mas eu já gostei muito de cozinhar de vez em quando é legal, né? Então, gente, é isso. Entender que todos os serviços, todas as pessoas são necessárias e não se desqualificar, se colocar para baixo. Ai, porque eu não tive oportunidade, então eu tô fazendo isso, mas eu não gosto. Então, entender que eu crio a minha realidade. O que eu faço? Se eu não tô gostando do que eu faço, se eu acho que eu poderia fazer mais, se eu acho que eu deveria estudar, vai lá e faz. Não importa a idade que você tenha, não importa em que momento da vida que você está, você cria condições, porque você coloca uma energia, coloca um foco, e isso vai aumentando a sua autoestima. Agora, toda vez que você desiste do seu sonho, e aí as pessoas à sua volta estão falando, né? Ah, não, isso é um trabalho, não, isso você não vai conseguir. Imagina, para que você vai tentar? Nossa, né? Você poderia receber o dinheiro assim, para que você vai começar o negócio? Aproveita o dinheiro e fica de boa, né? Mas não é assim. Se a gente tem uma clareza daquilo, não necessariamente as pessoas que estão com a gente, elas estão vendo a mesma coisa. Elas estão percebendo o teu sonho. Então é importante que você dê o primeiro passo e aí você vai, né, caminhando. E aí daqui a pouco, aquela pessoa que falou que não era legal, ou que você não ia conseguir, ou que era difícil, ou tentou fazer você desistir, ela vai dizer assim pra você: nossa, eu sempre soube que você. Nossa, eu sempre soube que você ia ter sucesso. Eu sempre soube que você ia dar bem, né, nesse negócio. Ai, que legal que vocês investiram e não gastaram. E aí volta, né? Volta multiplicado. Porque tudo aquilo que você faz acreditando que é pro bem, tudo aquilo que você faz não querendo levar vantagem pro outro, volta, retorna, multiplicado. É abundância. Isso é abundância. Isso é você criar a sua realidade. É não se vitimizar e ficar lá escondida, né? Ah, eu tô com medo do futuro, eu tô com medo do que vai acontecer, eu tô com medo. Aí agora a gente não tem trabalho, a gente não tem condições. Agora é a hora de investir mesmo. Eu investi mais nesse momento de pandemia, eu investi mais em cursos pra mim, eu investi mais no meu negócio, eu investi e tá retornando. E é muito louco, né? Porque as pessoas têm a tendência a recolher. Ah, agora é crise, então eu vou parar de gastar, né, em alguma coisa. E aí não, aí que eu investi. Nesse ano eu fiz sem mentira nenhuma. Deixa eu ver os cursos que eu fiz. Eu fiz o curso da Elaine Orives, que é R$ 2.000, eu acho, se não me engano. 2 ou 3.000, eu não lembro agora. Eu fiz o curso de crenças, que é R$ 3.000. Eu fiz um curso de finanças, eu fiz um curso de autoestima, eu fiz um curso de leitura corporal, né? Análise corporal. Eu fiz tanta coisa, gente, que você não tem noção. Eu acho que, sinceramente, e eu tô fazendo um curso de oratória, tô fazendo um curso que é Start, na verdade, é marketing digital, né?
Cara, tô aí, cheia de curso, né? E todos os dias eu assisto aula, pelo menos 2 horas, todos os dias, todos os dias. Esse é o meu alimento. É disso que eu sou feita. Porque quanto mais eu crio a minha realidade, mais eu estudo, mais eu me aprofundo em mim, mais eu também expando os meus horizontes, eu crio. Tanto é, gente, que eu comecei a ter tantas ideias de produtos, de coisas que eu poderia criar, até que pensei em criar um curso de autoestima. Gente, eu tô assim, a minha cabeça tá enlouquecida aqui, então vou começar a criar curso de tudo que é coisa, né? Porque eu sinto que é possível. As pessoas estão necessitadas de coisas e elas estão mais consumindo do que produzindo. E a ideia é você começar a criar, é você começar a colocar para fora toda a beleza que você tem dentro, né? Porque a gente foi feito para ser feliz, para criar uma realidade. E não importa se você é dona de casa, você está criando a sua realidade, você está criando uma família, você está ali sustentando emocionalmente essas pessoas. Então é importante que você crie um ambiente favorável, que você crie um ambiente de felicidade e de amor. Se você é uma profissional, qual o ambiente que você quer estar inserido? E você também cria essa realidade. Então é exatamente, né, Roberta? O universo devolve, né? É uma cocriação constante, diária. Quanto mais você alimenta, né, a sua alma de coisas positivas, mais você cria, mais você se energiza, mais você eleva a sua frequência. E quando você está numa frequência elevada, você está com a autoestima lá em cima, você está emanando amor, você está emanando beleza. Isso é que gira a tua vida, faz com que a tua vida cresça, se desenvolve. Agora, quando eu estou recolhida, com medo, e aí a tua frequência baixa, e aí você começa a perder as coisas, ou começa a afastar-se dos seus sonhos, começa a não conseguir concretizar aquilo que, né, parece tão difícil. Você dá um passo para frente, você está quase alcançando e alguma coisa acontece que te afasta. Então, entender isso é muito importante para que você comece a olhar para você e realmente, hoje, né? Hoje é quinta-feira. O que eu quero fazer da minha vida hoje, a partir de hoje? E todos os dias estar no momento presente. Todos os dias estar aqui e agora, vivendo esse momento. Porque é isso que faz com que a gente cresça, né? É o hoje. Hoje eu estou construindo o meu futuro. E às vezes vocês estão no imediatismo, né? Eu quero agora. Agora, eu quero estar mais magra agora, eu quero estar no peso agora. Mas o agora, o que você está fazendo agora? Né? Você quer o resultado agora, mas o que você tá... Eu tô comendo chocolate, mas eu quero emagrecer agora, né? Só que imagina todos os agoras feitos bem feito, todas as alimentações... Olha só, a gente se alimenta o dia inteiro, né? A gente come lá o dia inteiro. Eu tô comendo saudável, eu tô comendo bem hoje. E aí amanhã eu faço isso de novo. E amanhã eu faço isso de novo. Daqui 6 meses eu vou ter um resultado incrível. Agora a pessoa fica naquele desespero do querer agora. Agora eu quero resultado. Não vai chegar. Enquanto você ficar nessa frustração de achar que... eu não eu olhei no espelho, nossa, eu continuo com o mesmo peso há 2 dias atrás. Calma, paciência, né? Você tem que ter paciência e persistência. Esses 2 P's, você vai ter que conviver com eles todos os dias. Você também não chegou nesse peso instantaneamente. Você não dormiu magra e no outro dia você acordou 30 quilos, 40 quilos acima do peso. Não. Foi todos os dias fazendo essas coisas, comendo todos os dias. Um monte, todo dia repetindo. E aí você chegou nesse peso. Para emagrecer vai ser a mesma coisa. Todos os dias eu como certo, todos os dias eu faço os 7 hábitos, todos os dias eu começo a emagrecer, né? Contadora aposentada. A paixão é a cozinha. Olha que beleza, né, Roberto? Vai poder realizar os sonhos. Viu? E não importa a idade, né? Não importa você começar em qual momento da sua vida. O importante é não desistir. Porque quando você desiste dos seus sonhos, você está morrendo. Quando você está morrendo, você não tem por que você se cuidar. Por que você vai se manter magra se, a minha vida já tá acabada mesmo, né? Não vou realizar os meus sonhos, eu sou frustrada, eu tô seguindo a vida. É a mesma coisa que sentar e esperar a morte chegar. Quando você desiste dos seus sonhos, é exatamente isso que você tá fazendo.
Você tá esperando a morte chegar. Porque você já morreu, né? Só tá esperando alguém te empurrar, assim, né? Você cair, puf, e já era. Mas você entende? Então é entender que enquanto há vida, há sonhos a serem realizados. Enquanto você estiver com esses olhos abertos, enquanto você respirar, viva plenamente, aproveite as oportunidades, crie oportunidades, né? A vida não é de oportunidades, a vida é de possibilidades. É você que cria a sua realidade. É você que abre os caminhos. É você que cria aquilo que você deseja. Imagina, você pega uma pessoa, a Roberta aqui, entrou na pandemia. A gente não tem condições de repente, fazer as coisas que a gente quer. O que a gente pode fazer? Qual é o meu talento? Como que eu posso criar alguma coisa? Eu sou boa nisso, então, e eu gosto disso ainda, que é melhor, né? Juntar o que gosta com o que sabe fazer, melhor ainda. Ó, a Judite aqui. Eu não como tão saudável por questão financeira, parece que é uma desculpa, mas não é. Então vamos lá. Eu adorei isso aqui. Judite, me fala, como assim não tem condições financeiras? Se você tem arroz e feijão, Você tem arroz e feijão na sua casa? Isso é comida de verdade. Você não precisa mais nada. Se você tiver só farinha. Agora, se tiver só farinha, não sei, né? Porque farinha. Mas é assim, você vai comer pouco, né? Então, mas não comer uma quantidade absurda. Mas a partir do momento que você tem internet e você tem um celular, provavelmente você tem um pouquinho mais que isso. E você não precisa de suplementos, você não precisa de produtos industrializados, você não precisa de nada, você só precisa do básico. E o básico não é impossível de ter. Então, se você está conseguindo pagar a sua internet para estar aqui comigo, ou um celular para estar aqui comigo, eu não tenho tanto dinheiro. Mas ter tanto dinheiro. O que é tanto dinheiro? O que você está passando fome? Porque assim, existem. Lembra? Bom, se você chegou agora e não ouviu a primeira parte, que eu falo da pirâmide de Maslow, entender que a gente tem necessidades básicas que devem ser. Elas têm que ser trabalhadas antes de você ir para um próximo nível, né? Oi, Vivi. Oi, Sirlene. Então a questão é. Exato, ó, Roberta aqui sabe tudo, né? Comida de verdade é arroz, feijão, legumes e verduras. Exato, você não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. E não precisa assim, eu não tenho dinheiro para comer vários legumes ou uma salada cheia de coisas. Não. Então, ó, Judite, volta lá e assiste essa live do começo. Mas vamos dizer aqui que você tem o básico de comida. Cara, se você tiver esse básico, depende da forma como você prepara, né? E a quantidade que você come. Mas você não precisa nada mágico. Eu preciso comer aquele produto diet. Eu preciso comer aquela barrinha, não sei o quê. Não, porque isso, na verdade, é uma indústria alimentícia que está querendo vender produtos para você. E se você não entender que comida de verdade é aquilo que é o dia a dia, aquilo que a gente precisa, né? Alimentar o nosso corpo, que vai dar os nutrientes que a gente precisa. E aí, quando você entende esse jogo e começa a emagrecer e ter resultados, você entende que não é a sua realidade que molda os seus resultados. É o que você faz com essa realidade. Como que você trabalha para ter resultados apesar dessa realidade. E aí, quando você entende esse jogo, o que acontece é muito incrível. Você começa a entender que você é a comandante da sua vida e você consegue criar coisas. Você consegue movimentar a energia. Você consegue criar, né, trabalhos e você vai criar uma renda que vai possibilitar que você vai continuar mantendo a sua saúde e emagrecendo. Deixa eu ver aqui, ó. Como arroz, legumes e ovo, tá tudo certo. Exato. Você come com o que você tem. Mas é claro que se você vai comer arroz, você não vai comer uma panela de arroz. É comer a porção normal ali, sabe? As pessoas estão achando, se eu não tiver chia, se eu não tiver quinoa, se eu não tiver cogumelos, shiitake, shimeji, se eu não tiver, sei lá, aquele arroz negro, 7 grãos. Não precisa disso, meu bem. É muito básico. A comida de verdade é o básico do básico. E aqui a Roberta, diet light são caros e engorda, provém da indústria alimentícia, eu sei disso. Sai disso, né? Exato!
Diet light nem deveria existir. Eu já sou contra, né? As nutricionistas que me perdoem. O diet ele só deve existir para as pessoas que têm problemas com açúcar, que é tipo diabéticos. Então existe o diet. Então existe um porquê de ter esse alimento. Mas se você é uma pessoa com saúde, né? Que você não tem problema nenhum, não tem problema você comer produtos integrais, até porque é bom, né? É positivo comer comida de verdade, é comida integral. O light eu não como, eu passo longe correndo. Por quê? Porque o light tem aquele monte de corantes, de conservantes, de químicas para transformar um alimento com menos calorias, porque o light é baixa caloria, né? Com o mesmo sabor ou até melhor que o original, o integral. Então você tem que correr desses alimentos, correr longe, né? Fugir deles. Então é entender que não precisa gastar dinheiro para comer bem, comer comida de verdade. Ai, Nicole, você tá aqui, que linda. Ai, aqui, vamos ver. É Mada Alves? Eu também pensava assim, mas graças a Deus hoje estou aprendendo a me reeducar com comida de verdade. Isso mesmo. Eu vou ter que dar um spoiler. Não, não vou falar nada aqui. Eu vou até ficar quietinha aqui. Ah, mas é verdade, comida de verdade é isso. E as pessoas estão achando que para emagrecer tem que investir, tenho que gastar um monte, tenho que estar numa academia top, tenho que não sei. Não, não precisa. Você não precisa ter dinheiro para ir para academia porque você pode usar a escada do seu prédio, você pode usar a rua para caminhar, você pode fazer atividade em casa. Se você tem uma internet, você pode abrir um vídeo no YouTube e digitar lá qualquer atividade física que você se sinta bem, seja uma dança, seja funcional, seja HIIT, você usa o peso do seu próprio corpo e você tem uma atividade física. Comer comida de verdade, não necessariamente você precisa comer uma comida sofisticada, até porque tudo vai de acordo com o seu bolso. Então não adianta você ficar colocando isso como desculpa, porque mesmo que você coma... E aí que tá, agora vamos falar uma outra realidade. Vamos supor que você tá realmente não tem dinheiro, tá? O que acontece? O que você tem que deixar de comer é qualquer coisa industrializada, tá? Por exemplo, eu vejo muita gente comendo aquele salgadinho de R$ 1, comendo salgado, coxinha, ou aqueles mesmo que parece isopor, aquele negócio, sei lá o que é aquilo, né? Esse tipo de alimento é que você tem que evitar, porque é barato. Então você tem que comer arroz e feijão, sei lá, não sei qual é a realidade, né? Você não falou. Faz atividade física, mas a atividade física, se não tiver um alimento correto, no sentido de verdade, você está comendo porcaria, está comendo outra coisa que você acha que é mais barato, o que acontece? Você não vai emagrecer. Então tem que entender isso. Se você puder explicar exatamente qual a comida que você está comendo, que você acha que não tem condições, porque na verdade é exatamente isso. O que emagrece é o que você come, não a atividade física. Você pode fazer o que você quiser em termos de atividade física, pode se matar, mas se você estiver comendo muito errado, você não vai emagrecer. Não tem jeito. Então, vai muito que vai pela boca e não tanto como você se exercita. Porque assim, o que acontece? Tem muita gente que confunde isso, né? Mas a gente não consegue, a gente já tá fugindo aqui do tema, né? Falar sobre isso numa live. Então, por isso que tem o curso Mente Magra Sempre, né? Porque agora tá fechado as inscrições, então não tem. Olha... Tá ótimo, meu bem. O que você tá falando, ó? Arroz, feijão. Se você puder colocar uma saladinha, que pode ser qualquer coisa, não precisa ser... eu preciso fazer várias saladas num dia, vários legumes. Mas eu colocaria pra você, nesse caso, colocar algum legume, alguma coisa que tenha fibra, tá? E aí você tomar muita água, porque daí a fibra tem que trabalhar no seu corpo. E só isso. Não come muitas verduras e frutas. Não precisa comer muita, mas coloca uma lá para poder ajudar você nesse processo. Exatamente, Roberta. Diminuir os carboidratos e açúcar. Bom, eu sou contra açúcar sempre. Até estava conversando com uma nutricionista e a gente meio que entrou num conflito aqui, porque o que acontece? Existe uma direção dessa questão do açúcar, né? Que, dependendo do açúcar... Tá... Claro, mas quando você está viciada, não adianta você dizer assim, você tem que comer com parcimônia, você tem que comer adequadamente. Cara, se você está viciado, você vai ter que primeiro tirar fazer um detox de açúcar para depois entrar num outro nível de comer
de forma adequada, né? Porque o que está acontecendo o pessoal não está conseguindo se equilibrar nessa questão do açúcar e acaba exagerando mesmo, né? Deixa eu ver, falando se é saudável tapioca e que na roça faz todos os dias tapioca. A tapioca não tem problema, tá? Você pode comer tapioca. A questão a tapioca, depende da quantidade, né? Tudo depende da quantidade. Se você come lá 2 colheres de sopa daquela massa de tapioca, e dependendo do recheio que você coloca, né? Tá tudo bem. Agora, o problema é se você não faz nada, você come muito, uma quantidade grande, e aí o exagero vai pro teu corpo. Ele vai se acumular como gordura. Então, depende da quantidade e depende do que você coloca junto com a tapioca, tá? Porque não consigo comprar todos os dias. Bom, Judite, depois você me explica isso. Se quiser mandar uma mensagem pra mim no direct, a gente conversa. Não existe açúcar bom. Não é que não existe açúcar bom. O problema é que as pessoas estão comendo açúcar demais, né? Então, tem o açúcar de coco, açúcar mascavo. Eu sou a favor de tirar todos os açúcares, né? Mas eu sou viciada em refri. Bom, eu já nem ia falar de você, né, Nicole? Eu tava aqui fazendo a egípcia quando eu vi você entrar. Porque, sinceramente, é sem comentários esse do refrigerante, que você sabe há muitos anos que a gente não concorda com isso, né? Então, E assim, o refrigerante, ele digamos que é o topo da camada, porque ali é só açúcar. Metade do copo de refrigerante líquido é açúcar líquido que você toma. E açúcar envelhece, então a gente pode fazer horas de falando sobre isso. Então, tapioca com manteiga de manhã, ok, mas no máximo... Eu não comeria todos os dias, tá? Porque essa questão do todo dia, talvez você tá comendo... A comida que você come talvez seja um pouco além do que você precisa de gasto calórico. Então, tudo tem que saber. Não dá pra falar nessa live o que é. Mas não que a tapioca em si não faz mal, não é isso. E a questão é a combinação, a quantidade e a frequência com que você come, né? Tem tudo isso, né? A coca vira fogo? Nossa, eu nem sabia disso, aprendendo aqui com você. Que máximo. Deixa eu ver, amada, aqui. Aprendi a caminhar, correr e dançar tudo dentro de casa nessa quarentena e perdi em 2 meses 8 quilos. Uhul! Parabéns! Estou muito feliz. Tirei massas e açúcares devido a ser diabetes e não me arrependo nem um pouco. Claro, porque daí você elimina a diabetes, né? Você tem saúde. Então vocês têm que... Gente, a comida, ela pode ser o seu melhor aliado. Você só tem que saber cuidar, você só tem que saber o que é se alimentar. Então tudo isso passa por um processo de conhecimento. Porque se você não sabe que está fazendo errado, você nem sabe o que está te impedindo de emagrecer. Então é importante também ter esse conhecimento, né? Saber que tem alimentos que você nem deveria existir. Porque tem assim, tem alimentos e tem comidas comestíveis, tá? Comíveis? Agora eu não sei se a palavra tá certa. Vocês que me corrijam aqui, tá? Tem bebidas que são para você beber, tipo água, chá, café. E tem aquelas bebidas açucaradas que são bebidas para você... bebíveis, né? Digamos assim. Então, na verdade, tem coisas que elas são para comer, mas não são saudáveis. Você come de vez em quando, talvez numa festa, talvez quando você está, de repente, com vontade, mas não é o seu habitual, não é a sua rotina, não é o seu cotidiano. E aí, comida de verdade é o que tem que ser comido todos os dias. Lembra da regra 90-10? Quando você entende isso e você começa a colocar isso em prática, com certeza você vai ter resultados melhores, mais rápidos, e isso vai aumentar a sua autoestima, né? Tem a frase, seu alimento, seu medicamento, exatamente. É isso aí, Márcia, sem refrigerante e sem suco. Tamo dentro, cai pra dentro, porque esse é o mote aqui do Mente Magra Sempre. Eu não gosto de tomar suco. O máximo que eu tomo suco é assim, uma vez por mês, de vez em quando, é um copo de suco de uva natural, porque eu gosto do sabor, mas ele é natural, ele não tem conservantes, não tem açúcares, não tem nada, é só da fruta. Mas também é um copinho só, e é muito raramente quando eu quero alguma coisa diferente. Mas eu só tomo água, chá. Que regra é essa, 90 e 10? Ah, essa regra eu vou colocar lá nos stories, porque a gente já tá acabando a nossa live. Então, Elisângela, vai lá nos stories que eu já, terminando aqui, eu vou postar pra vocês o post de hoje, que é da frase do Osho, né? Que eu já falei no começo da live. Se você tá chegando agora, você assiste a live inteira. E aí eu quero que vocês comentem qual o aprendizado que vocês tiveram hoje.
E eu vou gravar nos stories. Eu terminando aqui a live, eu vou gravar nos stories o que é essa regra 90-10. E aí vocês também escrevam, compartilha essa live se acha que teve sentido pra você, se acha que te ajudou as informações. Amanhã é o nosso último encontro da nossa semana da autoestima, né? E eu tô acabando aqui. Qualquer pergunta que você tiver, manda lá na caixinha de perguntas, que eu vou começar a responder de novo com vídeos. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham aprendido. E qualquer coisa que vocês queiram perguntar ou tiveram um aprendizado, coloca lá no post que eu vou colocar agora, terminando essa live, tá bom? Beijo, meus amores. Obrigada pela presença de vocês e até amanhã, 12h12.